Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser sobre raiz quadrada exata de números inteiros. Vocês ainda lembram o que são números inteiros? Os números inteiros, eles são o conjunto que tem os números positivos, os números negativos e o zero. O que é raiz quadrada? Ela é o inverso das potências de expoente igual a 2. Quando um número positivo possui raiz quadrada exata, dizemos que ele é um número quadrado perfeito. Essa raiz quadrada exata é quando eu tiro a raiz quadrada de um número e ele não tem sobras. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo que é o 2 ao quadrado. Essa daqui é uma potência de expoente 2. Como é que eu vou resolver? 2 vezes 2, que vai dar igual a 4. Agora, nós vamos pegar o 4 e vamos tirar a raiz dele. Para vocês verem como é o inverso. Raiz de 4 vai ser igual a 2, que é o mesmo númerozinho que apareceu antes da igualdade. Agora vamos ver os componentes da raiz quadrada. Esse númerozinho pequeno, ele é chamado de índice. Esse númerozinho grande, ele é chamado de radicando. Esse símbolozinho vermelho é chamado de radical. E o resultado que eu tenho, após fazer essa radiciação, eu vou ter o quê? A raiz, que é esse númerozinho 2 aqui que está representando. O que é decomposição em números primos? Quando a gente tem um número que é muito grande, que fica difícil da gente fazer a conta mentalmente, a gente pode fazer usando a caneta também, não precisa ser só com calculadora não. A gente vai fazer a decomposição desse número grande em números primos. E depois a gente agrupa em potências cujo expoente seja 2. Relembrando, os números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, como é o caso do 1, o 2, o 3, o 5, o 7, etc. Tem vários números. Eu tenho um exemplo aqui de número que tem uma raiz quadrada exata. Ele é o 36. A raiz de 36 é igual a 6. Como é que eu vou saber disso? Se o inverso da raiz é a potenciação, vou pegar esse 6, vou elevar a 2, fica o quê? 6 vezes 6, que é igual a 36. Vocês puderam ver que isso é o inverso. Mas como é que eu vou fazer essa decomposição? Por exemplo, se eu não estou com calculadora, o que a gente não pode usar, e para mim, por enquanto, eu estou estudando agora, raiz quadrada, para mim ainda é um número grande. Como é que eu vou fazer? Eu vou decompor ele em números primos. Por exemplo, a gente vai sempre fazer divisão nessa decomposição. Vou pegar o primeiro número, que o 36 é divisível, o menor número. Nesse caso vai ser o 2. O 1 não vou usar o 1, porque se eu for usar o 1, o 36 vai sempre se repetir nessa linhazinha, nessa primeira coluna. Vou pegar o 2. 36 dividido para 2 vai ser 18. 18 já está aqui embaixo do 36. Dá para me dividir ainda por 2? Dá para dividir por 2. Então, eu vou fazer o quê? Ainda vou dividir. 18 por 2 dá 9. 9 dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2. Então, eu vou procurar o número primo menor que vai dar para dividir por o 9, que vai ser o 3. 9 dividido para 3 é igual a 3. 3 dividido para 3 é igual a 1. Pronto, agora o segundo passo é agrupar esses números de forma que eles fiquem com o expoente 2. Eu tenho dois números 2, vai ficar o quê? 2 elevado a 2. Tenho também dois números 3, vai ficar 3 elevado a 2. Mas eu não posso ter um número com duas bases, eu tenho que ter uma base só. Então, como é que eu vou fazer aqui? Vou pegar o 2 e vou pegar o 3 e vou multiplicar e vou deixar só o expoente 2, como é? 2 vezes 3 é igual a 6. O expoente 2 permanece, 6 ao quadrado. Então, isso significa, eu vou pegar só a minha base, que é o 6, que vai ser o resultado da raiz quadrada de 36. O 6 ao quadrado significa o inverso da raiz de 36. Antes de falar dos números opostos, vamos relembrar algumas coisas de potenciação. Por exemplo, quando eu tenho o mais 4 elevado ao quadrado, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o mais 4 para se multiplicar duas vezes. Fica mais 4 vezes mais 4. Primeiro a gente faz jogo de sinais, mais com mais, 4 vezes 4 é igual a 16, mais 16.
E se não fosse o mais 4, se fosse o menos 4? Ia ficar também menos 4 elevado a 2, ia ficar como? Menos 4 vezes menos 4. Menos com menos, mais 4 vezes 4 igual a 16. Também dá mais 16. Todo número positivo que tiver raiz quadrada exata, ele vai ter duas raízes quadradas, uma positiva e uma negativa sendo a mesma base. A raiz quadrada de 16 pode ter como resultado mais 4 ou menos 4. Agora, o oposto da raiz de 16 vai ser menos raiz de 16, com o sinal fora do radical. No caso, nós temos a raiz de 16, que ela pode dar tanto mais 4 como menos 4, como eu falei. E menos raiz de 16 vai ser igual a menos mais 4, com o sinal também fora. Não se usa muito, gente, só se usa mais esse primeiro caso aqui. Algumas observações que são importantes vocês saberem. Nem todo número inteiro ele vai ter uma raiz exata, como é o caso do 10. O 9 vai ter uma raiz exata, que 3 vezes 3 é igual a 9. No entanto, o 10 não tem uma raiz exata. Ela vai ter um número quebrado como resposta. E a raiz de menos 36. Essa raiz de menos 36, ela não é o oposto de raiz de 36, porque o oposto da raiz de 36 vai ser menos raiz de 36, sendo o sinal de negativo fora do radical. No conjunto dos números inteiros, um número negativo que vem dentro da raiz, ela não vai ter uma resposta. Alguns exemplos aqui de decomposição em números primos. Como é que fica? Gente, todo número ele é formado pela multiplicação de números primos entre si. Por exemplo, esse 25, ele vai ser o quê? A gente vai decompor ele. Qual é o menor número que eu vou poder dividir esse 25 sendo um número primo? Vai ser o número 5. 25 dividido para 5 dá 5. 5 dividido para 5 é igual a 1. Como é que vai ficar isso? 5 vezes 5, que é igual a 5 ao quadrado. Tirando esse expoente, eu vou ter a raiz do número 25. No segundo exemplo, eu peguei um 64, raiz de 64. E eu já estou dando valor para vocês aqui, que é 8. Vocês podem ver até numa calculadora, mas o mais importante é que vocês aprendam a fazer mesmo na mão ou até mentalmente. Como é que vai ficar? Menor número primo que eu vou poder dividir esse 64 é o 2. 64 dividido para 2, 32. 32, menor número que eu vou poder dividir também é o 2. 32 dividido para 2, 16. O menor número primo que eu vou poder dividir o 16 também é o 2. 16 dividido para 2, 8. 8 também o menor número vai ser o 2 para dividir esse 8. 8 dividido para 2, 4. 4 dividido para 2, 2. E 2 dividido para 2 é igual a 1. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou ter 3 parzinhos de 2 elevado a 2. Peguei 2 aqui, fiz só 1. Agrupei de forma que eu pudesse colocar um expoente 2 em cada um deles. Deu 8 nisso aqui? Não deu. Como é que a gente vai fazer para encontrar esse 8? Eu peguei essas 3 bases com expoente. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 é igual ao quê? Vamos só multiplicar os números grandes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E o expoentezinho eu coloco em cima. 8 elevado a 2. Tirando o expoente, ficando só a base, que é o número 8, que é a resposta da minha raiz quadrada de 64. E no caso do 81, como é que a gente vai fazer? O menor número que eu vou poder dividir, eu posso dividir 81 por 2? Não posso. Posso dividir por 3? Posso. 81 dividido para 3 dá 27. 27 eu posso dividir por 2? Não, não posso. Mas eu posso dividir por 3. 27 dividido para 3 é igual a 9. 9 dividido para 3 é igual a 3. E 3 dividido para 3 é igual a 1. Então, eu vou fazer duas combinaçãozinhas de 3 elevado a 2. Eu tenho 4 números 3, então eu vou organizar de forma que eu tenha números com o expoente 2.
Então, eu tenho 3 elevado a 2 e também tem outra parte que está agrupada de 3 elevado a 2. Como é que eu vou fazer? Novamente, igual ao exemplo anterior, eu vou multiplicar só os números grandes, 3 vezes 3, que vai dar 9, e vou repetir o númerozinho pequeno. E tem uma atividade na página 69, questões 1, 2 e 3. E até a nossa próxima aula.